Olá, eu sou Patrícia Zirig e estou aqui hoje para falar para você sobre um alerta bem importante. Você sabia que se você ficar muitas horas por dia sentada na cadeira, isso pode acarretar uma série de problemas para você no futuro, uma série de questões na sua saúde física, na sua saúde mental e na sua qualidade de vida como um todo. Então, eu estou aqui para dar esse alerta sobre a importância de você se mover. Não fique muitas horas sentado na cadeira, porque se você ficar muitas horas, uma série de coisas podem acontecer. Recentemente saiu uma notícia daquele personal chamado Márcio Atala. Ele falou sobre várias questões se você fica muito tempo sentado na cadeira. Então ele alertou para várias coisas. Primeira coisa, que é o gasto, quando você fica muitas horas sentado, o seu gasto de energia, ele cai pela metade do que quando você está em pé. Então já começa com isso. Então você vai começar a ter um gasto muito menor do que se você estivesse em pé, se você estivesse em movimento. Depois de 3 horas que você está sentado, as suas artérias elas sofrem uma redução de 50% no seu fluxo sanguíneo. Então imagina isso. Então já começa essa situação, depois de 3 horas que você está sentado. Então, 3 horas sentado não é uma coisa muito difícil. Você sentou, focou em algum trabalho, focou em algum relatório, puf, já passaram 3 horas. E não é só essa questão, tem várias outras questões nessa saúde também que podem acontecer. A insulina, ela perde cerca de 40% da sua capacidade de tirar açúcar do sangue, aumentando o diabetes tipo 2. Então, isso é muito importante. Então, para quem já tem uma predisposição genética de ter diabetes ou já tem alguma outra questão, algum fator de risco, como obesidade, ficar muito tempo sentado vai aumentar a sua probabilidade de você desenvolver também diabetes. É só isso? Não, tem outras coisas. Se você ficar 6 horas por dia, todos os dias, depois de 2 semanas, vai acontecer o seguinte: seu colesterol ruim vai subir. Então, o que são 6 horas por dia? Por exemplo, você voltou do almoço e sentou ali e não levantou para nada, nem para ir ao banheiro, nem para beber uma água, e ficou focado o tempo todo ali. E aí, as enzimas responsáveis por quebrarem as moléculas de gordura também do seu corpo, elas caem. Então, essa é mais coisas. Só isso? Não, tem mais uma série de fatores. As contrações musculares reduzem, então isso diminui o bombeamento de sangue para o seu coração. Então, também acontece isso. Só isso? Não, começa a reduzir a sua massa óssea. Se você contar, é mais ou menos 1% por ano você tem uma redução da sua massa óssea. Então, após 20 anos, se você olhar tudo isso, você perdeu uns 7 anos de qualidade de vida. É muita coisa, né? Então, só porque você ficou sentado. Tem outros fatores também que vão impactar. Você tem 60% de chance de ter mais, desenvolver algum outro tipo de doença. Por exemplo, uma doença relacionada ao coração. E tem mais coisas, você aumenta em 30% a sua capacidade de desenvolver um câncer de próstata ou de mama. Então, são muitas coisas, são muitos fatores a serem considerados para você não ficar tanto tempo sentado. E sua mente também tem impacto. Você ficou muito tempo sentado ali, focado, só olhando para frente. O que vai acontecer com você depois de um tempo é você ficar totalmente estafado. Então, por isso que tem uma série de coisas que podem acontecer internamente com você. Então, fique atento a isso. Mas eu não consigo, e agora? O que eu faço, né? Não, eu trabalho muito tempo sentado, é uma realidade. De muita gente, principalmente agora em home office, porque antigamente, pelo menos, você pegava o seu carro e ia até trabalho. Ou você pegava ali um ônibus, um metrô, alguma coisa para ir até o local de trabalho, e isso fazia com que você caminhasse. Era obrigado a caminhar um pouco, né? Era obrigado pelo menos, nem que fosse 100 metros do metrô, né? Ou do estacionamento até o seu escritório. Então, você era obrigado a caminhar. E hoje, com a questão do home office, isso reduziu muito. Então, você precisa ser um maratonista, você precisa ser um cara que vai correr, uma mulher que vai correr 20 quilômetros por dia. Não precisa fazer isso, porque não adianta nada você fazer um monte de atividades. Então, se você acorda pela manhã e corre 5 quilômetros por dia, o que é bastante, o que é legal, e depois você sentar e ficar 3 horas
seguidas sentada por dia, porque todos esses problemas que eu relatei, todas essas questões, elas podem aparecer depois de 3 horas que você ficou sentado, depois de 6 horas falei algumas coisas, e depois de 12 horas sentado por dia, 6 horas sentado por dia ao longo do tempo, que pode acontecer com você. Em 20 anos, você pode perder 7 anos de qualidade de vida. Isso é muito. Só isso já seria fator determinante para mudar os hábitos. Então, o que acontece? Você não precisa fazer isso, mas coloque momentos de pausa no seu dia. Eu falo muito aqui no meu canal sobre o momento download, momentos de pausa, sobre a importância de você colocar essas como se fossem catarses no seu dia. Então, hoje de manhã, é lógico que você tem que se movimentar. Vou falar um pouco da minha rotina, tá? Hoje a minha rotina eu acordo, eu vou correr no parque, eu dou pelo menos umas 2 voltinhas lá correndo, curto, enfim, aproveito para tomar minha dose diária de sol, ver o verde, às vezes pisar na grama e volto para casa, tomo um banho e vou praticar yoga. E aí eu pratico também yoga. Quanto tempo eu pratico? Depende do dia, depende da minha rotina ali. 15 minutos, 1 hora. O importante é você fazer aquilo com intenção. Porque não adianta fazer rápido, fazer errado, fazer sem raiva, com aquela força. E aí sim eu vou tomar meu café da manhã, que geralmente eu coloco outras coisas no café da manhã. Sempre tomo um suco vegetal, que aí eu já me alimento de frutas e coisas e nutrientes bons para minha manhã. À noite anterior eu sempre faço uma bebida, um chá natural, chá verde, hortelã, alguma coisa para colocar no suco verde. Então, essa é uma rotina que me nutre. E eu faço isso de manhã, antes de começar a sentar e trabalhar. Então, isso é importante para mim, isso me faz bem. E aí é dessa maneira que eu consigo já começar movimentando meu corpo. Porque se você ficou muitas horas deitado, então se você já levantar da cama, tomar um banho ou não sei qual é a sua rotina, e sentar na frente do computador, você já ficou um tempão deitado, aí depois você vai ficar sentado, o que acontece? Seu corpo vai ficar na inércia. Tem vários estudos também falando sobre principalmente quem é workaholic, e até crianças e adolescentes que passam muitas horas na frente do computador ou de um celular jogando. E principalmente aquelas crianças que estão ali e vão receber a comida na cama, acordam, já sentam e faz aquilo, começa a jogar, e aí a mãe ou alguém traz a comida, o almoço, e a pessoa nem levanta da cama. Isso tem um impacto enorme na sua saúde a longo prazo. E um dia você já tem impacto, imagina a longo prazo. Então, evita isso. Não fique mais de 3 horas sentado, levante. Então, acordou, faça uma atividade física de mais impacto, faz um respiratório acelerado, e aí depois que você fazer, durante o dia, marque pequenas pausas no seu dia. Eu sempre indico um aplicativo, existem vários aplicativos, na verdade, uma técnica que chama Pomodoro, que você pode personalizar para você, de você colocar ali, por exemplo, 25 minutos, você focando em trabalhar, você pega 25 minutos, trabalha, foca naquilo que você está fazendo. E 5 minutos de pausa. O que você vai fazer nesses 5 minutos de pausa? Levantar do banheiro, pegar uma água, fazer um alongamento, fazer um respiratório. Então, é importante você se movimentar. Mesmo você estando na cadeira, é importante você se movimentar. Então, nesses 5 minutos, levanta. Mas eu já levantei um pouquinho. Levantou um pouquinho, mas depois você pode fazer uma outra atividade. Alguns alongamentos sentado na cadeira mesmo. Por mais que fala, putz, eu preciso terminar esse relatório. Tá, deu 3 horas, levanta pelo menos uma voltinha, dá uma volta no seu escritório. E depois, quando você sentar, faz alongamentos também, isso vai ajudar a reduzir esses impactos na sua saúde, tá? E quais são esses alongamentos? Tem uma série de tipos de alongamentos que você pode fazer. Quando você está em casa, você pode usar sim o EVA, porque você sai da rotina de estar numa cadeira. O EVA, o tapete, ou qualquer coisa que você tenha ali que não escorrega. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre como você escolher o tapete ideal de yoga, o tal do tapete de yoga, depois procura lá no meu canal. Então, e por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sei como é que é você ficar muitas horas sentado. Eu também trabalho muitas horas sentada. Eu ministro aulas, mas também eu tô aqui na frente da câmera, eu também faço outras atividades que exigem que eu fique muito tempo na frente do computador, ou muito tempo sentado. E antes disso, eu trabalhei durante muitos anos em grandes empresas, principalmente na área de gestão de pessoas, com indicadores, com várias coisas que me faziam ficar muitas horas sentada, olhando, analisando dados, analisando resultados, vendo planos de ação, fatores que impulsionaram aquela questão ali, aquele resultado, buscando informações com outras pessoas que tinham mais dados. Então, eu ficava muitas horas também na frente do computador. E eu comecei a sentir muitas dores
dores na região da lombar, principalmente. E eu descobri depois de um tempo que eu tenho uma síndrome chamada síndrome do piriforme, que é quando, basicamente, é quando o seu ciático ele passa pelo lugar errado e aí tem uma tendência do seu corpo apertar mais o seu nervo ciático e você sentir mais dores nessa região. Então, depois que eu descobri isso, eu comecei a fazer mais alongamentos, mais técnicas que me ajudassem a trabalhar essa questão, além também de buscar outras coisas e outros hábitos, né? Então, hábitos de dormir melhor, isso impacta também na sua qualidade de vida, hábitos de você se hidratar bem, de você estar bem alimentado. Então, tudo isso pega. E eu faço também outras coisas conforme meu corpo vai aceitando, né? Então, também acupuntura, enfim, quiropraxia, massagem. Então, eu coloco na minha agenda coisas que são importantes para mim. E essas coisas também são importantes. Não só por isso, mas porque também me trazem muito bem-estar. Então, e como é que faz tudo isso? Você consegue ganhar tempo no seu dia, né? Mas como é que você consegue ganhar tempo no seu dia, sendo que você tem que, a cada 3 horas, levantar e fazer alguma coisa? É só você se programar. É só você se programar e colocar o seu tempo com qualidade. Que muitas vezes, o que acontece? Por que ficamos muito tempo sentado na cadeira? Ficamos muito tempo sentado porque não conseguimos mergulhar no assunto que estamos olhando. Então, você pega um exemplo de um relatório que você tem que analisar. Então, você tem que analisar um relatório de absenteísmo, por exemplo. Um relatório de absenteísmo, você vai olhar, vai analisar, vai olhar os dados, pegar informações. Se você está analisando a empresa, você vai falar com as diversas áreas, diversos diretores ou gerentes das áreas para entender o que aconteceu. E aí você vai lá olhar esses dados. E quando você começa a fazer isso, você, por acaso, sem querer, deixou o seu celular ali aberto e chegou uma mensagem nova no WhatsApp. Aí você para o que está fazendo, aquele mergulho que você está fazendo de análise de dados para ver aquela mensagem do WhatsApp num grupo da família, um meme, qualquer outra coisa. Isso te distrai do seu foco. Uma coisa que você ficaria ali, talvez 1 hora para terminar a sua análise, seu relatório, você vai ficar 2, porque você parou ali para ver o grupo da família, e aí você já vai, às vezes, aquela meme engraçada, você vai transferir para alguém, vai enviar para alguém, porque você achou legal, e você acha que uma pessoa vai gostar, e aí já começou uma conversa com alguém. Então, isso te distrai, são os distratores, que também eu já gravei um vídeo sobre isso. E esses distratores fazem com que você não mergulhe. O tempo é muito maior, o esforço é muito maior para você voltar no assunto que você estava fazendo antes e mergulhar. Por isso que as pessoas, já tem vários testes dizendo que as pessoas não são tão multitarefas assim como elas pensam. Um teste que foi feito, por exemplo, foi aquele teste que a pessoa precisava dirigir, contornando alguns obstáculos e cones e tal, enquanto a pessoa solucionava alguma questão. Então, tinha alguém falando com ela, pedindo para ela solucionar alguma questão. Por exemplo, me explique como é que eu chego na sua casa a partir do ponto tal. E você tinha que explicar para a pessoa enquanto você estava dirigindo e contornando outras coisas. Ou me ensine a cozinhar arroz, me ensine a fazer um bolo, ou resolva essa questão matemática. Enquanto ela estava dirigindo, o que acontecia era, ou a pessoa não conseguia falar, ou falava tudo truncado, pausava, ou ela derrubava algum cone. Então, dá para ser multitarefas? Dá, mas é muito mais efetivo, muito mais produtivo quando você pega alguma coisa e foca somente naquilo. Né? Então, não é que você não pode ser interrompido, ainda mais em casa, que acontecem mil coisas, que acontecem mil situações, né? O telefone toca, o vizinho faz barulho, o filho chama, o cachorro late, tá preparando a comida em casa, então a panela de pressão começa a agir. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer. Enquanto isso, alguém te chama no trabalho, seu telefone toca. Pode acontecer muitas coisas. E aí, o que você vai fazer? Foca. Tenta focar. Eu falei já um pouco sobre essa questão de distratores, não vou aprofundar tanto nelas, mas tenta focar nisso. Porque, por que eu tô falando tudo isso? Quando você foca, você produz mais e melhor com menos tempo. E aí, você não vai ficar tanto tempo sentado na cadeira. Por quê? Você vai conseguir ficar 3 horas, porque senão você vai falar, então mais 3 horas é o tempo que eu fico ali trabalhando e não vejo passar a hora. Eu acredito que sim, se você tiver um bom processo de catarse e ficar ali aquele tempo todo, mas é importante fazer essas pausas.
O seu cérebro é como se ele resetasse se você fizesse essas pausas. Então, tenta fazer ali, pelo menos um tempo, por exemplo, 25 minutos, você para, você trabalha naquele objetivo. 5 minutos de pausa. Ah, mas isso é muito pouco para mim. Tá, ajusta um pouco, ajusta um pouco melhor, mas eu indico 25 e 5 de pausa. E aí, você já levantou 5 ali minutos. Se for olhar em 2 horas, você teve pelo menos 2 pausas. Em 1 hora, quer dizer, você teve pelo menos 2 pausas. Então, isso é perfeito. Você não precisou ficar ali 3 horas seguidas, sentado, enfim, e não levantou, tá? Então, isso é muito importante para você, é importante para a sua saúde. E eu volto a falar, eu já estive no seu lugar e eu também fico muitas horas sentada, então por isso que eu levanto, por isso que eu sempre levanto. Eu não fico mais do que 1 hora sentada na cadeira. Eu levanto, mas isso é improdutivo. Não, eu fiz os testes, eu digo que é muito mais produtivo. Quando eu fico muitas horas sentada na cadeira, o que vai acontecer? Começa a sentir a coluna desconfortável, meu foco cai, minha produtividade cai. Então, eu sempre levanto. E é isso. E quando eu volto com mais gás. E eu não sei se você, como eu, que adora um desafio. Então, quando eu coloco os 25 minutos de trabalhando e 5 minutos de pausa, o que vai acontecer? Vai ser que aqueles 25 minutos eu quero produzir. Então, produzo bem, mergulho, faço. E 5 minutos eu falo, respira. Então, eu sou assim. Eu gosto de ter uma meta. Minha meta estava ali, ó, com cronômetro, com números, com resultados. E aí eu produzo mais, eu consigo mergulhar mais, o meu mergulho é mais intenso quando eu faço isso. E aí, quando o meu mergulho é mais intenso, eu consigo mergulhar mais, eu consigo produzir mais, produzir melhor. E isso faz com que eu ganhe tempo no meu dia, porque eu não tenho que ficar voltando no tema toda hora, e tendo retrabalho. E perdendo muito foco, principalmente material que exige muita atenção. Se você tiver alguma rotina que é extremamente repetitiva, algo que chega a ser às vezes mais maçante, esses trabalhos que são muito repetitivos são aqueles que mais estamos suscetíveis a erros. Porque é sempre, pega um trabalho extremamente repetitivo, por exemplo, se você alimenta uma planilha com muitos dados, se você faz análise de alguma coisa e esses dados são bem repetitivos, enfim, isso costuma acontecer com mais frequência. Então, essa técnica de você fazer 25 minutos e descansar 5, ajuda bastante a você dar uma respirada no seu cérebro. Então, é como se você estivesse ali oxigenando. E nesse período de pausa, o que você pode fazer? Falar assim, eu levantei 1 minuto só, levantei 1 minuto e agora eu preciso mesmo assim, estou me sentindo que o corpo precisa. Você pode fazer algumas técnicas ainda também na cadeira. Então, algumas técnicas que você pode fazer. Você está sentado, uma lateroflexão. A sua mão direita na coxa esquerda, você inspira, solta o ar e desce para o lado direito. E fica aqui curtindo um pouco. Nem que seja 30 segundos. E aí você compensa. Faz isso da mesma maneira para o outro lado. Isso vai soltar a musculatura. Quando você executar essa lateroflexão é porque ela vai alongar a lateral do seu corpo. O que você vai fazer? Você inspira, solta o ar e vai descendo mais o corpo. Descontrai bem o pescoço, a cabeça, solta bem o ombro de baixo e desce. Fez isso? Tem outras coisas que você pode fazer? Tem, você pode fazer uma torção. Eu vou ficar de lado para vocês verem, tá? A torção, você vai fazer o seguinte, você vai torcer o seu corpo. Então, você pode usar a cadeira. A mão esquerda lá atrás, a direita na frente. E você olha por cima do seu ombro esquerdo. Se tiver fácil, ainda sua mão esquerda vai lá na coxa, direita e você torce mais. Utiliza a mão direita como alavanca, e torce. E depois você faz da mesma maneira para o outro lado, tá? Essa é uma outra técnica. Então, para o outro lado, você vai fazer igual. Então, não esquece de compensar. Então, faz aqui. Se você fez a variação com a mão na coxa, também faz para o outro lado. E volta. Você fez isso e não chamou a atenção de ninguém no escritório. Você conseguiu ficar ali e fazer esse alongamento. Tem mais coisa? Tem. Quando você fica muito tempo sentado também, você precisa trabalhar a base da coluna. Então, uma técnica bem interessante é você afastar os pés e soltar o corpo à frente, soltar o pescoço, a cabeça.
As mãos podem tocar nos seus cotovelos e se entrega, solta. Pronto, você já alongou, já deu um certo carinho para a base da coluna. Essas técnicas são técnicas que você pode fazer ao longo do dia. Mesmo que você levante a cada, você não faça uma pausa e não fique mais de 3 horas sentado, você também precisa alongar essa região da base da coluna que ela acaba se sobrecarregando. Ela se sobrecarrega em várias situações, quando você fica sentado, inclusive quando você fica em pé. Então, muitas pessoas, quando ficam muito tempo em pé, se for ao contrário disso, fica muito tempo em pé, o que vai acontecer? Você tem uma série de outros fatores de saúde que podem também acarretar para você se você fica muito tempo em pé. Aí você deve sentar e fazer uma técnica para você descansar também. Então, tem o oposto. Tudo que é demais, ele não tem um efeito legal para o corpo. O nosso corpo, ele foi feito de curvas, ele é cheio de curvas, né? Nosso corpo, ele não é uma coisa reta, quadrada. Se ele é feito de curvas, ele foi feito para se mexer, para se mover, para se movimentar. Então, essa é a graça do corpo humano. Nós temos que nos movimentarmos. Não precisa sair dançando por aí, nem fazer alguma coisa de mais impacto, se não for o seu caso. Principalmente se você tiver algumas questões pré-existentes que têm que ser trabalhadas primeiro. Então, dá para trabalhar outras coisas. Por exemplo, você ainda não consegue fazer aquela técnica de força maravilhosa de yoga que você quer tanto fazer, ou uma invertida, que é aquela sobre a cabeça, que você faz para cima, começa com respiratória, começa com técnicas que vão te ajudar, começa com um alongamento simples na cadeira, como estes que eu te mostrei agora. Mas o mais importante é você dar essa resetada no seu corpo, não ficar tanto tempo sentado durante o dia. Muitas empresas, inclusive, fazem isso de uma maneira muito mais formal, com o momento da laboral. E pode ser uma ginástica, pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser qualquer técnica que seja laboral. Então, as pessoas colocam essa questão laboral no dia a dia. O que é importante é que tudo isso que você faz, faça com que você tenha um aumento do seu foco e concentração também. Então, você não vai ter um impacto apenas na sua saúde. Você vai ter qualidade de vida a longo prazo. Lembra? 20 anos sentado, 6 horas por dia direto, você perde em torno de 7 anos de qualidade de vida. 7 anos é muita coisa. E 20 anos, você começou a trabalhar com 20 anos, com 40, já passou isso. Ah, mas agora o que eu faço? Eu já tenho 40 anos, eu já passei 20 anos sentada 6 horas por dia. E aí? Tem como remediar? Tem. Se você começar agora a mudar esses hábitos, de não ficar sentado mais de 3 horas por dia, eu oriento que você não fique mais de 1 hora sentado por dia. Eu oriento pausas de 5 minutos a cada 25 minutos. Eu sou vou um pouco além dessa teoria. Você vai recuperar em média 2 anos por dia. Olha só. Então, vai lá. É importante isso. É importante você cuidar de você. Lembre-se, você não é apenas uma máquina de trabalhar. Seu corpo tem outras necessidades. E se você não atender essas necessidades, ele vai reclamar. Então, pega um exemplo. Um exemplo qualquer de algo que precise de manutenção. Vamos pensar numa geladeira antiga, aquelas que você precisava refrigerar, descongelar. Se você não descongelasse, o que acontecia? Ela parava de funcionar, né? Ela ficava com muito gelo, começava a dar vários tipos de problema. Então, você precisava parar para descongelar. Então, você precisa parar para dormir, precisa parar para fazer outras coisas. E o que acontecia com aquelas geladeiras de antigamente? Elas duravam muitos anos, décadas. Tem geladeiras hoje super retrôs que são daquela época. E muitas geladeiras de hoje não duram nada. Então, se você começar a olhar, aquelas que precisavam parar um pouco mais e fazer esse processo de descongelar e de limpeza dela, e trocar óleo, várias coisas, trocar o gás, enfim, elas duravam muito mais. E elas eram mais fortes, mais resistentes. Então, essa é uma boa comparação com o nosso corpo. Se você conseguir fazer toda a questão de descanso, de catarse, de você respeitar pequenas coisas no seu corpo. Então, numa geladeira, por exemplo, as pessoas falam que não colocar comida quente, que ela, dentro da geladeira, que ela vai ter que trabalhar mais para resfriar aquela coisa, né? Aquela sopa, o que seja, que você colocou ali. Nosso corpo é igual. Se você
sobrecarregá-lo com muitas coisas, com uma alimentação mais pesada, por exemplo, ele vai ter que pegar toda a energia aqui nessa região do estômago. Então, aquilo vai fazer com que você se concentre menos, tenha menos foco e energia aqui. Então, para tomar decisões, para que você flua ali, faça um processo de imersão num relatório que você tem que fazer uma análise. Então, isso é importante, tá? E eu digo de novo, eu sei porque eu já passei, eu já estive aí no seu lugar. Eu já trabalhei muitos anos. Hoje ainda estou com recursos humanos, mas com a minha empresa, né, com consultorias. Mas eu já fiquei muitos anos sentada em cadeira, em empresas, e eu já tive os resultados quase que imediatos desse tempo que eu ficava na cadeira. Mas você ainda pode e deve resgatar tudo isso. Basta que você agora comece o quanto antes a fazer esses intervalos. Então, como sugestão macro, não passa mais de 3 horas na cadeira. E aí, refinando, fique 25 e faça uma pausa de 5. E pelo menos uma dessas pausas, faça desses alongamentos que eu comentei com vocês. Então, numa hora, você fará 2 pausas de 5 minutos, que passam super rápido. E nesses 5 minutos, você pode fazer qualquer coisa. Pode olhar o seu WhatsApp, pode entrar ali no Instagram ou no Face, ou se atualizar sobre o mundo, dar um pouco de risada e beber água. Então, são aqueles 5 minutos para você. Então, digamos que é como se fosse uma premiação. 25 minutos você trabalha, 5 minutos você ganha. 25 minutos você trabalha, 5 minutos você ganha para você. Então, isso vai te ajudar a equilibrar melhor o seu tempo e vai sobrar tempo para o que realmente importa. O que realmente importa? Trabalhar é importante? Mas é muito mais importante você também cuidar de você, você dar uma volta no parque, você poder estar com sua família, poder brincar com o seu filho no final do dia, poder ter tempo livre para fazer uma massagem gostosa, poder ter mais tempo para cuidar de você, tomar um banho de banheira, você poder fazer coisas, enfim, que te agradam, até cozinhar, fazer um bolo, porque isso pode ser prazeroso para você. Então, faça isso. E nessa técnica Pomodoro, depois você vai entender melhor, quando você começar a usar, tem também intervalos maiores, depois de certos intervalos curtos que são necessários para o seu dia, tá bom? Então, eu fico por aqui. E a mensagem é: faça pausa, levante, movimente-se. Um grande abraço e até a próxima.